Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho, sabendo que o ambiente já foi preparado, harmonizado, higienizado para nos receber. E do momento que adentramos as portas da casa, somos envolvidos por esse abraço fraterno e somos atendidos às nossas necessidades. Aqueles companheiros da internet, uma boa tarde. Apesar de alguns problemas técnicos que podem acontecer, se tiverem dúvidas, estamos à disposição, né, através do nosso site, né? Inclusive no site também estão todos os horários de reunião, todas as atividades da casa, né? Então, se tiverem alguma dúvida, uma palestra que não conseguir escutar ou tiver alguma pergunta, mande para nós, que o nosso pessoal vai responder com muito carinho. Tá bom? Então, cordial, bem-vindos, um grande beijo no coração. Nós temos os trabalhos que estão disponíveis na casa, né? E vou reforçar um pouquinho o trabalho de sexta-feira, que é justamente para aqueles que são os dependentes químicos e seus familiares. É um trabalho que ele não é aberto ao público, é específico para aquele companheiro que está passando por dificuldades e seus familiares. Se conhecerem alguém, indiquem para nós, encaminhem para que possa receber o auxílio. Primeiro e terceiro domingo do mês, das 9 às 11, é um estudo das gestantes, né? O trabalho com as gestantes. Então elas são orientadas e no final desse cursinho, né, ela recebe um enxoval para dar o primeiro carinho, o primeiro acalento àquele espírito que está reencarnando entre nós. E eternos pedintes que somos, né? As nossas necessidades para o mês de abril é arroz, óleo, feijão e café. Nós agradecemos muito a ajuda que nos é fornecida por esses companheiros abnegados e esperamos contar para que possamos ampliar o nosso trabalho. E quem quiser trabalhar conosco, tem um voluntariado no sábado, a partir das 17 horas aqui na casa. O pessoal se encontra, prepara os lanches para ser entregue aos companheiros aqui entre a estação Carandiru e Tietê. Saída às 18 horas, então é um congraçamento muito grande. Então quem quiser, estamos aí para auxiliar. Depois desses recados, né, é chegado o momento aí de darmos início ao nosso trabalho dessa tarde. Então, para isso, vamos começar com a nossa prece, pois sabemos que a prece é o primeiro contato, né, que nós temos com nossos companheiros de espiritualidade, com Deus, nosso Pai, nosso Mestre querido. Então é importante fazer essa prece para que possamos nos harmonizar. Então aqueles companheiros que chegaram afoitos, relaxem, recansem, e nós vamos fazer o nosso preparo. Então convido a todos para fechar os olhos do plano físico. E vamos unir os nossos pensamentos, elevando-os a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, e aos companheiros da espiritualidade. E vamos agradecer a oportunidade que nos é dada nesta tarde, Senhor. Que possamos aproveitar ao máximo que estaremos conversando nesta tarde. E mais confiantes, prontos para continuar a nossa jornada nesse planeta maravilhoso, Senhor. Então que possamos mantermos atentos para o que estaremos conversando nesta tarde. Do fundo do coração, agradecemos a oportunidade, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. E assim, mais calmos e tranquilos, vamos envolver com muito carinho o nosso companheiro Márcio, que fará a palestra da tarde. O tema é Diálogo Frio. Que ele seja feliz na sua exposição. Boa tarde, nossos amigos. Então, como o Washington acabou de falar, o tema é Diálogo Frio. É tirado do site, né? Redação Momento Espírita. E não tem assinatura do autor. Tem apenas Redação Momento Espírita. Então, fala basicamente dos problemas de diálogo dentro de casa, né? Entre pais, filhos, entre marido, mulher, dentro da família. E diz, vamos ler um pedaço aqui do tema, que diz assim, a lição. Qual é o local mais usado em seu lar para dialogar com os familiares? Talvez alguns respondam que é a porta da geladeira, ou outros mais modernos digam que é a tela do computador na internet. Pode parecer absurdo, mas não é. Certa vez uma senhora falou-nos que as fábricas deveriam aumentar
o tamanho das geladeiras, pois assim teriam mais espaço para conversar com a filha, com a família, né, através dos bilhetes assim que põe. Uma filha, tentando encurtar a distância existente entre ela e a mãe, enviou um e-mail, um bilhete eletrônico, dizendo: Oi, mamãe, agora eu tenho o meu e-mail. Se você quiser, pode se corresponder comigo. Um beijo. E assinou o seu nome no final, né? Então, assim, pareceu mais uma ironia, né, da filha, dizendo assim: olha, agora eu tenho um e-mail, se você quiser se corresponder comigo. Então ele segue dizendo aqui o tema, que essas situações acontecem, né, e que deve haver mais diálogo, e que no diálogo pessoal você olha nos olhos e consegue ver o que a pessoa está sentindo, tal, que no papel não é possível, né? Então ele recomenda aqui que haja mais diálogo. E apesar que assim tem algumas pessoas que escrevem tão bem, né? E às vezes também uma situação contrária, não é a mais comum. Mas às vezes a pessoa tem a timidez de falar e também para escrever e consegue se expressar melhor do que pessoalmente, né? Mas isso aí não é via de regra. O problema realmente é o diálogo em casa. Então, para falar desse problema que existe dentro dos nossos lares, que às vezes é difícil o diálogo, né, entre pais e filhos, entre... Tá ligado aqui? Então, esse problema de diálogo entre pais e filhos, entre marido e mulher, ou, vamos pensar assim, entre as pessoas que nós temos mais compromisso, né, dentro do nosso lar, principalmente, que nós temos uma relação de intimidade, que nós temos compromisso e responsabilidade com essas pessoas, e que às vezes, no decorrer da vida, o nosso procedimento acaba ocasionando uma distância, no qual fica difícil conversar quando nós queremos. Então, assim que ele fala no tema, às vezes os filhos estão sentindo falta do diálogo. Às vezes os pais querem conversar com os filhos e não conseguem, porque às vezes a gente vive tantos anos no mesmo lar ali, né, uma relação de intimidade, mas intimamente é um distanciamento. Então não adianta assim, puxa, acabou de ouvir a palestra aqui, ou acabamos de ler a lição, né, da redação Momento Espírita, vamos chegar em casa e vamos conseguir agora dialogar, vamos fazer... Porque as coisas não são assim, né? Para entender esses problemas de falta de diálogo, nós precisamos ainda remontar são coisas mais íntimas, né? Mais na essência. Então, via de regra, qualquer situação, isso é comum também, né? Essa falta de diálogo não é nada, puxa vida, eu tenho esse problema. Isso é a coisa mais comum do mundo, porque é a experiência nossa na vida, cada um tem a sua experiência individual e intransferível, não é? Assim que se uma pessoa vai ter que passar uma prova, ela vai passar, se ela vai passar uma doença, uma dificuldade, a pessoa passa isso individualmente. Mas as experiências se juntam, né? Compartilham, as pessoas se juntam para compartilhar as experiências, embora cada um vai... E quando nós recebemos os filhos, então ainda mais, porque é aquela responsabilidade que Deus nos confia, uma pessoa que não é nossa, né? Não é nossa propriedade, mas que nós temos obrigações e compromissos na educação. E às vezes, mesmo assim, não conseguimos conversar. Então, nós recordamos, por exemplo, Jesus Cristo, que ele ensinou qual seria a melhor, qual seria a referência de relacionamento que nós deveríamos ter uns com os outros, todos, né? Não só na família, que ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ama a Deus acima de tudo, que é o Criador, e ao próximo como a ti mesmo. Então essa seria a melhor a referência de relacionamento que nós deveríamos ter com todos.
Mas, como nós estamos em evolução, ainda temos dificuldade em amar, até mesmo aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, né? O que dirá de amar a todos, né? Então, aquele que mais ama vai evoluindo, vai crescendo. Mas a dificuldade existe. E nós temos que entender, pensar juntos, que as dificuldades de diálogo que nós devemos tentar melhorar em casa, romper, conversar, às vezes não vai vir do dia para a noite. Mas nós devemos entender, por exemplo, qualquer relacionamento, né, até nos filhos que nós recebemos, por exemplo, que nós não estamos na primeira encarnação na vida. Quando a gente chega ao planeta, a gente já traz uma bagagem de coisas que nós fizemos lá atrás, de relacionamentos. Nós trazemos uma bagagem de afinidades. Nós já construímos aquelas pessoas que nós temos amor. Nós temos também, às vezes, pessoas com antagonismos, adversários, pessoas que nós temos antipatia ou que nós prejudicamos. Então, tudo isso é parte da vida de cada um. Quando nós chegamos no planeta, vamos entender que nem sempre nasce, mesmo na nossa família, na nossa relação lá, irmãos, irmãs, marido, mulher ou filhos, qualquer relação nossa em casa que exista mais aquela intimidade e aquele compromisso espiritual, nós estamos lidando, assim, nós conhecemos, né? Todo mundo tem, às vezes uma família que tem 3 filhos, às vezes a mãe tem mais identidade com uma filha, não é? Às vezes a identidade com uma filha é uma identidade amorosa, com a outra é uma identidade intelectual, diferentes tipos de identificação, né? Com filho e tal. E o amor é sempre aquela que mais, né? A preferida é aquela que a pessoa ama, geralmente, né? Aquela identidade que mais se completa, né? Mas dentro de um lar, nós temos que pensar que essa distância que vai ocasionando, ela vem muitas vezes da falta de diálogo, na falta de amizade, na falta de intimidade, de afinidade com as pessoas. Então as pessoas vão crescendo, tem aquela rotina no lar, mesmo às vezes num casamento também, que é uma união, vai indo aquela rotina, e algumas coisas as pessoas guardam para si, porque às vezes não tem ou afinidade, ou não tem o amor, mas estão ali para crescerem juntos também. Então isso afasta. E esse afastamento, quando falta o diálogo, isso aí vai, aí as pessoas se distanciam, cada qual no seu mundo, né? Então essa, muitas vezes, é a dificuldade de ter um diálogo. Porque as pessoas, quando elas se entendem, nós conhecemos casos, assim, não precisa ter diálogo todo dia. Tem pessoas, né, vamos pensar assim, nós estamos fazendo aqui um bate-papo, só um estudo. Tem pessoas que às vezes não moram mais juntas, ou se falam pouco, uma vez por ano, mas isso não significa um problema, porque às vezes a pessoa tem tanta afinidade e tal, que mesmo não se falando, um bilhete ou outro, sabem que está tudo bem. E quando precisam dialogar, essa é a diferença, né? Quando uma pessoa está fragilizada, está precisando de um apoio, de conversar, a outra aparece. Essa é a diferença quando está tudo bem. Pode ficar 5 anos sem se falar, mas a hora que precisa, aquela pessoa aparece. Parece que é uma coisa meio de intuição, de espiritualidade. Então a pessoa está lá. Agora, o outro lado da moeda, que é o tema de hoje, que é muito comum, é a falta realmente de... A pessoa precisa conversar e não consegue. Quer falar com os pais, já não tem mais... não se sente à vontade para falar, para tocar em certos temas, para se abrir. É o que acontece com o decorrer dos anos. Então, assim, todas essas questões, como diminuir isso, né? Essa distância? Por isso que eu estava brincando com a Sandra, né? É um tema para psicólogos falar, para coisas, né?
que a Sandra me colocou esse tema aqui. Ela falou, não, é tranquilo, é tudo bem. Mas seriam especialistas em que estudam para poder falar das dificuldades do relacionamento, claro. Mas, como diminuir essa distância, né? Então, o diálogo fácil vem da convivência, conviver mais com as pessoas, fazer coisas juntos, acompanhar. Então, isso tudo facilita, porque na hora de conversar a pessoa respeitar o próximo, né? Uma coisa que às vezes a gente não faz, a gente vai falar aqui, porque os espíritos falaram muito ao Kardec sobre o parentesco, filiação. Então, às vezes a gente não respeita o próximo como uma individualidade, mas é um espírito, vai crescer, vai passar a adolescência, aí volta a se reencontrar. E nessa hora já criou uma distância, porque nós queremos que a pessoa seja o que a gente acha, como nós, né? E não é assim. Então, respeitar a individualidade na educação, amar, né, os nossos filhos, as pessoas, respeitar e procurar, dentro do possível, fazer coisas juntos, né? Não o que for possível, porque tem atividades que se for entre pais e filhos, os filhos vão querer fazer sozinho, vai a uma festa sozinho, não vai querer a mãe e o pai junto, mas não vai na festa junto, mas faz outras coisas juntos, né? Participa um pouco mais da vida, naquilo que o filho quer ajuda, porque as coisas na nossa vida não vêm assim de hoje para amanhã. Às vezes uma pessoa tem um problemaço com os filhos, mas os filhos sabem, na verdade, os pais que estão lá trabalhando por eles, se esforçando, ajudando, e sabe os que não fazem isso também. Então, quando chega numa hora, isso bate, isso conta, né? Em qualquer relacionamento nosso, de amizade, do que for, nós temos ciência daquele que nós consideramos que nos apoia, nos ajuda, e daqueles que não. Então, os que não, a gente se distancia, né? E às vezes é um pai e um filho. Aí o pai, da noite para o dia, quer falar coisas, como diz na lição, outros exemplos que dão, que o autor aqui via casos que, por exemplo, a filha estava morando em outro estado e dizia que estava tudo bem para os pais. Aí ela se relacionou com uma pessoa, ela engravidou, uma pessoa que não era namorado, não era nada, né? Estava grávida, estava sem o namorado, tal, e não tinha coragem de falar para os pais, contar. Esse o autor fala aqui na lição. Não tinha coragem. Ah, mas como é que eu vou falar para meus pais? Eu não sei, a gente nunca se comunicou. Ela fala. Comunicava por bilhete na geladeira, né? Ia sair de manhã, deixava um bilhete lá, outro. Então, como que vai expor um problema dessa natureza, um problema grande que a pessoa está passando, se não tem, né, se não tem o canal ali normal de conversar quando precisa, de falar, aí fica difícil, fica mesmo. Então as pessoas se fecham. E aí, diz o autor também, que muitas vezes um problema qualquer, ele vai crescendo, e ele acaba ficando muito grande. Quando os pais querem ajudar, já está muito difícil, né? Então nós temos que ficar atentos a todos os nossos relacionamentos, principalmente aqueles que nós temos compromisso e intimidade, responsabilidade, com filhos, com o que for. Principalmente esses, né? Ainda mais esses, porque é onde nós podemos atuar para auxiliar. E é onde nós devemos estar com aquela sinceridade, com o coração aberto, né? E para distanciar essas coisas quando já acontece muito, porque às vezes as pessoas se distanciam e fica complicado mesmo. Chega lá, às vezes você gosta da pessoa, você quer falar alguma coisa com ela, mas você já não tem mais assunto, né? Falta assunto às vezes. Você não consegue um diálogo, alguma coisa assim. Então, essa é a distância que ocorre muitas vezes. Agora, quando você convive, quando você faz coisas juntos, quando você procura conversar, entender, dialogar, sem condenar, né? Procura instruir, educar, você já tem uma facilidade maior de conversa, né? Isso facilita. Então, por exemplo, no Livro dos Espíritos, fala sobre parentesco e filiação.
nós anotamos algumas coisas. Por exemplo, cada ser é uma individualidade. Não é, nasce de nós. Então o espírito pergunta, o Allan Kardec perguntou aos espíritos: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal, que mais tarde a alma vem adicionar a vida moral? Ou seja, né, os pais transmitem ao espírito, ao filho, uma parte da alma ou só a parte animal, corpo físico? Né? E os espíritos falam assim: dá-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, assim, a alma é, o espírito é espírito, é um aqui, outro ali. Pode chegar aquele que nós temos afinidade, porque a família espiritual, acabou essa vida aqui, nós vamos chegar no plano espiritual e vamos manter, provavelmente, os laços com as pessoas que nós temos amor, afinidade. E aqueles que estiveram só como prova, como coisas passageiras, podem ficar já para outras experiências. Mas a família, ela vai assim, ficando, né? Graças a Deus. Então a gente não perde. Ela fica, volta. Até os espíritos falam aqui numa outra ponta, o Kardec comenta: mas será que esse negócio da família não torna a coisa um pouco egoísta, né? Não piora assim? Ele faz uma pergunta nesse sentido. E os espíritos falam: não, isso só aumenta a nossa família espiritual. Porque não é o egoísmo da carne, do sangue, né? Nasceu no sangue é minha família. Não, isso só tem a aumentar. Não é o egoísmo, eu tive pessoa como filho nessa encarnação, eu vou querer sempre ele de filho. Eu vou ter ciúme se outra mãe for receber. Então não é isso, mas aumenta pelos laços afins. E quando nós reencarnamos também, nem sempre vão vir os laços, os afins, que nós sentimos isso pela simpatia com os espíritos. Vão vir alguns que não são tão afins, às vezes até inimigos do passado, e nós sentimos isso numa prova. Vão vir pessoas que não têm nada a ver conosco na nossa casa, e a gente sente isso tudo que eles estão falando aqui, mas temos, não é por acaso, né? Temos recebendo os filhos para alguma missão, para uma prova, para educá-los e instruí-los. E vem aquelas pessoas indiferentes ali. Mas Deus faz tudo certinho, né? Para sempre nos ajudar a progredir. Então, aceitando a tarefa de educação, aceitando a tarefa de relacionamento com as pessoas, nós vamos progredir e ajudar os outros a progredir. Então, existem outras coisas interessantes também. Tem uma explicação aqui muito interessante que diz o seguinte: talvez não seja só no Espiritismo esse conceito, né? Eu não conheço em outras filosofias, mas diz que a criança, quando ela reencarna, ela, no período infantil, acho que até os 7 anos, 10, 12, sei lá, principalmente nesse período inicial, é onde o espírito, que a criança ali é um espírito que já viveu em outras vidas, né? Mas naquele momento ela está esquecida, está com um certo torpor de tudo. Então, mas o espírito nessa época, ele vem, as suas tendências estão, por enquanto, dormentes. Se é um espírito muito ruim, muito mal, está meio dormente ali, uma coisa ou outra transparece. Mas, ou bom, seja o que for, né? Ainda não despertou tudo. Porém, seja o que for, o espírito, como experiência, né, nós todos passamos por isso e vamos passar outras vezes, né, vamos reencarnar. Então, a experiência do espírito, nessa época, ele está mais maleável a mudar. Ele é o período onde ele está mais apto a receber influências, a receber conselhos, a receber o amor, a receber ajuda. Ele é mais fácil ele mudar aquelas coisas que depois fica difícil, né? Depois que cresce e toma aquela opinião, aí vai ficando cada vez mais difícil, né?
Vai ficando mais velho, mais difícil ainda, né? O pessoal não fala assim, velho teimoso, não tem aquelas coisas, teimoso igual porque parece que a pessoa vive a vida inteira, né? Estabelece seus conceitos, aquilo que acredita, então fica cada vez mais ali. É difícil ter uma pessoa com mais idade com a cabeça, vou mudar tudo, vou aceitar. Não, às vezes é difícil. Mas como Deus é sabedoria, a pessoa morre e volta como uma criança, e aí aprende tudo de novo. Já volta, né? Dá uma zerada ali no HD e volta para aprender. Então, a criança, ela está apta a receber a influência do bem. Por isso que é importante os pais, nessa época, aproveitarem para educar, né? Para amar os filhos, porque o amor, quanto mais amor, mais próximo eles vão estar. E mais fácil depois de conversar, de fazer todas as coisas. Mas se há só aquela distância, né? Só aquelas coisas materiais, Natal, presente, no aniversário, só o dinheiro, só as coisas materiais, fica aquela coisa fria, né? O diálogo frio. Aí a pessoa tem um problema às vezes mais sério, que não tem nada a ver com o dinheiro, e a pessoa não sabe como ajudar. Não sabe nem o que... Porque não tem proximidade, né? Então, o que fazer, né? Comece a conviver mais, a fazer coisas juntos, a sair, a participar mais chegue mais perto dos problemas que as pessoas têm, já que estão na nossa vida, e nós temos responsabilidade assumida, compromisso, então vamos fazer o melhor. Então procurar, às vezes a pessoa, nós queremos ajudar, tal, e a pessoa tem um problema ali, e no problema que a pessoa tem, é ali que ela quer ajuda. Ela não quer ajuda nas outras coisas, ela quer ali que ela precisa. E nós, justamente ali, nós não vamos. Nós vamos, né, dar isso, daquilo. Então, são questões difíceis de relacionamento, né? Mas se Deus nos permite essa responsabilidade assumida, é porque nós temos a capacidade de fazer. Então, vai da nossa boa vontade de conversar mais, estabelecer esse diálogo e nos aproximar dessas pessoas, que é o mais difícil. Então a criança vem apta a receber a nossa influência no bem, né? Outras coisas interessantes, né, que eles falam aqui no livro dos Espíritos. A criança nasce à semelhança dos pais. Por quê? Por que isso, né? O Espírito fala sabedoria divina. Porque Deus, sabendo como nós somos, né? Se nós temos filhos que se parecem conosco mesmo, então é o filho mais lindo do mundo, né? Imagina, a pessoa nasce um filho, tem um pouquinho do pai e um pouco da mãe, então é perfeito. Então isso facilita facilita para nós o desenvolvimento do amor pelos filhos. A fragilidade dos filhos, tem até uma pergunta interessante aqui, eu não sei se ela pode ser interpretada ao pé da letra ou em alguns casos. Mas até o Kardec perguntar por que a criança nasce chorando, né? Eu acho que nasce chorando porque está saindo ali daquela condição do útero, né? Do ventre materno, aquela tá ali quentinha, tal, aí passa por tudo aquilo, sai, então deve dar um... Mas os espíritos falam, a criança chora muito, nasce chorando, se apresenta frágil, e é mesmo, né? Deus fez assim para que os pais saibam, tenham mais amor por aquela criatura frágil, cuidem mais, saiba que depende deles, né? É parte deles. Então tudo isso é para facilitar o amor pelos filhos. Porque imagina se nascesse uma criança que você já sabe que é aquele que você teve um envolvimento terrível no passado, um inimigo, uma pessoa que nós assassinamos, que não é para chocar ninguém, mas a gente vem de reencarnações e reencarnações, né? Vai saber onde nós andamos, em guerras, isso, aquilo. Até hoje, no mundo, acontece muito, né? Então, vai saber o que os pais sentiriam saber que está vindo aquele espírito. Será que ia ter o mesmo amor? Ia querer, ia gostar? Então, as crianças são aquelas criaturas frágeis, tem aquela questão de estar sempre alegre, né? Deve ser alguma produção mesmo do cérebro, porque isso aí também vai com o tempo, vai diminuindo, né? Então, tudo isso para facilitar o nosso amor.
Então, um trabalho, quando nós chegamos para falar de um tema como esse, diálogo frio, eu não tenho diálogo, não tenho uma abertura de diálogo com os meus filhos. Quando a gente chega para falar nisso, não é assim agora, foi ontem, né? Você brigou ontem com seu filho. Isso vem desde o nascimento, da nossa educação, do desenrolar, do crescimento, da escola que a criança passou. Isso vem ali, ó. A nossa afinidade com as pessoas não precisa ser só com os filhos. Ela vem do relacionamento desde ali do início. Então, é nossa responsabilidade ter um relacionamento mais íntimo, mais aberto, mais sincero, que nós procuramos ajudar a outra pessoa naquilo que ela necessita do bem, encaminhar para o bem, ajudar a pessoa a ficar melhor, ou aquele relacionamento frio, só pelas aparências, né? Só para dizer ali que, então, se distancia. E até mesmo a nossa irresponsabilidade em relação aos nossos compromissos. Porque às vezes também nós não temos a responsabilidade de entender que a criança ou a pessoa que está na nossa vida, nós temos compromisso de ajudar, de fazer o bem, de amar, né? Ou se não puder amar todo mundo, pelo menos encaminhar no bem. Então a nossa falta de visão, de compromisso, faz com que nós tratemos com indiferença. E aí uma hora chega uma crise ou um problema maior e nós estamos sem diálogos. Ou sem um canal de diálogo, vamos dizer assim, porque intimidade para chegar e vou conversar com a pessoa, com os pais, com quem sou. Às vezes, né, às vezes é marido e mulher também, não tem diálogo. Mas por quê? Vem desde ali, tudo aquilo que nós citamos. Às vezes a falta de respeito pela outra individualidade, saber que é uma individualidade numa experiência, mas que não é nossa escrava, né? Escrava, não está ali para o nosso... São pessoas que todos nós estamos na vida para progredir. E nós dependemos dos outros, né? E nós precisamos dos outros e os outros também de nós. Então, procurar sempre ter, como nós falamos, né? Citamos um exemplo. Nós temos um amigo, por exemplo, que acho que o pai faleceu. A mãe faleceu. Ele gosta muito da mãe. Não, uma pessoa muito inteligente, amigo nosso. Ele adora a mãe dele, já faleceu. Não é porque faleceu. O pai ele não gosta, ele não tem relações com o pai. Né? Porque ele achou que o pai foi muito frio quando a mãe ficou doente, e não sei o quê, e não estava ali no lar, e não sei o quê. Então ele tem o pai como um cara que não cumpriu o que deveria como pai. Isso é a visão dele, né? A cabeça dele. Estou só citando um exemplo. Mas para ele, não quer saber do pai. Da mãe já... Então, assim, se o pai quer conversar com ele, quer ter um diálogo, ele mesmo não quer. Porque distanciou. Aí fica difícil, né? Mas Deus sempre nos oferece as oportunidades quando nós queremos, né? Vamos fazer uma prece, pedir a Deus, porque essas coisas são comuns também, né? Não é para chocar ninguém, são coisas do dia a dia. Coisas que estão lá em todas as famílias, na maioria, dentro de casa. Nós temos problema com as pessoas. E às vezes, como nós falamos, o problema não está nessa encarnação, já vem lá da outra. E a gente não conseguiu, né, sente antipatia, não consegue. Então isso tudo, estamos na reencarnação para isso. Para resolver, para trabalhar. Então quando nós queremos, Deus nos oferece a oportunidade. Eu quero me reconciliar com meu filho ou minha filha. Naturalmente Deus, né, o plano espiritual vai ajudar a abrir os caminhos, né? Vou falar assim, vai acertar ali, aqui, vai movimentar. Se o outro não quer mesmo, que às vezes acontece, né? Eu quero muito, mas o outro não quer ver nem pintar de ouro, então paciência, aí já não é tanto, já ameniza a nossa responsabilidade, porque a nossa parte é de fazer melhor. Não, mas o outro não quer. Então, é um problema geralmente está no outro, né? A questão do perdão. O problema já não é mais nosso, é do outro que não quer perdoar. Então, assim, nossos relacionamentos são assim mesmo.
dá problema, questões de afinidade, antipatia, inimigos, amores, encarno, afinidades, desafetos e tudo isso. Então nós, seguindo o que Jesus ensinou, né, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós vamos procurar, os Espíritos falam aqui, não vão amar todo mundo, né, hoje, não vamos conseguir amar a humanidade inteira. E até mesmo é natural, uma pessoa te faz mal, tal, você não vai ter simpatia por alguém que te faz alguma coisa. Mas com o tempo, né, com a evolução espiritual ali, outras, não é para agora, mas outras esferas, talvez os espíritos relevem mesmo, não sintam nada, assim, amem, né? É o nosso futuro. Mas hoje nós vamos procurar fazer o melhor e refletindo sobre o tema de diálogo frio de hoje, né, dentro do possível, vamos procurar diminuir um pouco esse diálogo frio e tentar entrar em alguns assuntos um pouco mais assim, participar, ajudar. Às vezes só o auxílio, a caridade, às vezes a pessoa está ali, ó, não quer saber da gente, né? Declaradamente ou numa postura de indiferença. A pessoa não quer. Você quer falar com seu filho, meu filho quer se abrir, ele não quer. Nós vamos respeitar. Mas às vezes o auxílio ao nosso filho, né, ou qualquer pessoa, o fato de auxiliar naquilo que a pessoa precisa, faz a pessoa começar a mudar dentro dela o conceito nosso. Faz a pessoa começar a mudar um pouco aquela antipatia por nós. Porque ela vê que no fundo nós estamos ajudando. Então muda, né? Porque a antipatia também não é de graça, né? E a simpatia também não. Então a simpatia vem daquilo que nós fazemos e que as pessoas sentem. E a antipatia vem por alguma coisa que nos fizeram ou nós fizemos aos outros. Então tudo é possível mudar. Ok? Então essa é a lição de hoje. Abrir para as perguntas. Agora você ajuda, eu acho. Agora você ajuda, porque... Agora é a hora do diálogo, né? Então, nós fazemos todas as nossas reuniões, abrimos espaço para quem desejar fazer um questionamento, uma colocação a respeito do tema, né? Leonardo? Bem, você falou que a pessoa não herda, né? Aliás, vocês não, os espíritos falaram, né? Que a pessoa herda dos pais apenas o corpo, né? E a medicina ela tem evoluído muito, né? Sobretudo na parte da genética. E nós sabemos que a carga genética define muito do nosso desenvolvimento físico, né? Durante toda a vida. E a pergunta que eu gostaria de fazer é a respeito da genética e o temperamento da pessoa. Porque nós vemos, por exemplo, os animais, né, que os animais superiores, cachorro, principalmente, por exemplo, que tem mais convivência, eles têm mais uma personalidade formada, né? E até certo ponto nós acreditamos que seja a herança genética como um determinismo um determinismo, mas não um fatalismo, mas um determinismo de traços de personalidade. Aconteceria isso nos animais, ou talvez até nos humanos também? Olha, você, em primeiro lugar, eu acho que quem manda no corpo? É o espírito ou é o corpo? Quem manda? É a matéria ou é o espírito que manda na matéria? Embora, claro, haja influências, né? O meio externo pode te influenciar. Se você acorda num dia chuvoso assim, você talvez fique um pouco mais triste, né? Semana inteira de chuva, cinza, o meio externo influencia. Naturalmente as células, se você está com alguma doença, alguma coisa, vai influenciar no seu humor, mas quem manda é o espírito. É isso que os espíritos disseram ao Kardec. O espírito, se você vai ter filhos, você não vai passar o seu espírito, nada do seu espírito na genética, nada disso. Você vai passar coisas do seu corpo físico, certo? Então, o espírito não herda do espírito.
Agora existe, aí vai falar, mas por que aquela mãe é igualzinha à filha? Porque é afinidade, convivência, entendeu? A convivência não está só nessa vida, pode vir de outra. Então a convivência às vezes aproxima as pessoas, né? Deixam semelhantes. Mas se você receber como filho um espírito que não tem nada a ver com você, ele vai ter a personalidade dele, não vai herdar de você, e você vai ter a oportunidade de influenciá-lo na educação para melhor, né? Entendeu? Então, assim, dentro do nosso estudo do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita, não existe essa, mesmo que a ciência quanto aos animais você já me complica, mas eu creio que é a mesma questão. Deve ser, provavelmente. A mesma Tem questão. um livro do André Luiz, que é o Missionários da Luz, e trata da reencarnação do Sigismundo. Né? A gente estudou muito isso aí, né? Faz tempo, né? Que eu nem me lembro muito. E em determinado momento do livro, com todo respeito, os espíritos se aproximam no momento que vai haver a concepção, né? Com o nome técnico, a doutora aqui sabe, né? Que vai ver a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, né? E há uma seleção até do espermatozoide, né? Um detalhe muito grande, né? E conta-nos também lá no nosso lar que tem um setor, né, que trata das reencarnações. E eles fazem um mapeamento genético, né, do corpo para Mas está falando de corpo físico até agora, matéria. Corpo físico, justamente. Sim. Então, não é um aleatório, né? Eu acho que tem que ter um estudo por trás de tudo. Sim, mas né? assim, tudo isso que você falou é realidade. E tem até a questão do perispírito também, né? Que o corpo perispiritual, ele precisa, às vezes, de um expurgo, então ele vem com uma deficiência, né? Uma pessoa comete que já está nele. Que já está nele. Não é herdado de ninguém, que ele mesmo se colocou. Isso. Então, Léo, essa seleção do espermatozoide que vai influenciar, tudo isso vai influenciar no corpo físico, não no espírito, entendeu? Às vezes uma doença que vai brotar, pode estar lá nos genes, alguma coisa assim, no código genético, tudo isso vai influenciar no corpo físico e o espírito vai ter isso como prova, certo? Mas isso não é uma herança espiritual. Até ouvi uma vez assim, às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Eu vi uma palestra uma vez que o orador falou assim, ele naturalmente ele misturou as coisas. Ele falou assim, o espermatozoide lá contra o óvulo são milhões, né, de espermatozoides e um só vai chegar ali. Parece que se não é isso, é mais ou menos assim. E ele confundiu tudo, ele falou assim, são milhões de espíritos ali e só um vai conseguir chegar lá para reencarnar, entendeu? Então assim, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. O espírito é um. Agora, tudo isso é concepção do corpo. E justamente nesse livro tem uma empatia né, entre o Sigismundo e o pai dele, que eles eram inimigos de guerra, na guerra do Paraguai, né, que acabou. Esse eu não lembro. O pai tinha dificuldade na fecundação porque o pai não gostava, tinha medo do cara, porque o cara matou. Não queria reencarnar ali, é isso? Eu sinceramente eu não lembro assim, mas então, mas é isso, né? E quanto aproveitar que você citou o corpo perispiritual, assim, isso também falam muito, né? Às vezes a pessoa se suicida, por exemplo, né? Ela causa um mal no próprio corpo dela, físico, e isso vai para o corpo espiritual também, né? O que o Kardec chamou de perispírito. Corpo espiritual, que ainda não é o espírito, a essência, mas é um corpo espiritual, né? E esse corpo espiritual, ele acaba moldando depois o corpo físico. Então o corpo espiritual está com um problema que a pessoa fez resultante de uma ação, de seja o que for lá, às vezes de atitudes na vida, né? De muita coisa. Então o corpo espiritual, quando ele reencarna, se ele está com um problema, isso vai depois manifestar no corpo físico. Que às vezes até esse expurgo que você falou, porque enquanto manifesta no corpo físico, vai curando o corpo espiritual com o tempo, né, em processos mais a gente não tem detalhes. Então isso é o que ocorre, né, mas em nada disso ocorre uma herança espiritual. A herança espiritual que nós temos é fruto do que nós mesmos fizemos na nossa vida.
Essa é a nossa herança espiritual, sempre, entendeu? A afinidade entre espíritos é uma coisa. Agora, o corpo que vai ser gerado, que vai abrigar aquele espírito, é uma outra coisa. Então, existe a necessidade daquele espírito de ter alguma deficiência naquele corpo que ele vai usar naquele mundo, que é uma forma dele reparar uma falta que ele cometeu, alguma falta de oportunidade que ele não teve. E é uma forma dele evoluir justamente nisso aí. E entra o trabalho dos pais de aceitarem essa criança que está vindo com essas deficiências, com essas dificuldades, que é para dar apoio para que ele possa vencer as dificuldades. As afinidades, em geral, que nós temos ligações uns com os outros, não é por acaso, que é necessário, né? No caso de Segismundo, no final, o que aconteceu? Ele foi o pai que ia receber, apesar de serem inimigos, entre aspas, né? Disputarem alguma situação, ele aceitou e ele veio e foi amado e ele conseguiu. Mas houve também uma recusa do Segismundo com aquele espírito, mas no final se acertou. Então as afinidades foram trabalhadas e o mapeamento que foi feito lá no departamento de reencarnação, na nosso lar, levou em consideração tudo isso, as necessidades do corpo, do espírito, com um corpo que viesse com alguma deficiência, alguma coisa, para poder solucionar. Exatamente. Por quê? Porque de algum momento, romanticamente falando, o coração, né, é o órgão que emite amor. Nós sabemos, cientificamente falando, o coração é um músculo, que a função dele é uma bomba, é bombear sangue para o corpo. Mas as energias que passam por ali podem danificar esse coração, enfraquecendo. A nossa falta de cuidado com a nossa alimentação, falta de cuidado com a nossa saúde, se enfraquece e pode causar um problema. Mas tudo isso é planejado quando do reencarne do espírito. Então a afinidade é uma coisa. Mas isso não influencia. Geneticamente não vai influenciar no comportamento de ninguém. O comportamento é do espírito. É o espírito que traz essas tendências que precisam ser trabalhadas para que ele possa evoluir e crescer cada vez mais. Eu entendi que deva ser isso aí. O que é trazido pelos espíritos, no meu entender, é o seguinte: existe o que me colocou, né, toda essa parte genética, mas é até para facilitar, que às vezes o espírito é tão adverso que vai estar frente a frente, então é dada essa coisa da genética, do material ser parecido, que é para até como uma ajuda para aqueles dois espíritos se acertem. Entendeu? Porque a coisa harmônica pode existir entre você pegar uma criança para você adotar. De repente você adota uma criança e você harmonicamente a coisa é tão perfeita, você encontrou ali e ela não tem nada a ver com você. Às vezes até outra cor, outra raça. E às vezes a adoção, né, não é por acaso também, né? Na maioria dos casos também você está reencontrando ali, né? Você acha que é por acaso, mas... Gancho, né, eu acho que a ideia principal do texto, né, é mostrar que é o exercício do amor, que é como você colocou tão bem, né, que Cristo realmente, o ensinamento dele sempre foi voltado, né, amar a Deus e amar ao próximo. Então o ensinamento desse texto, Diálogo Frio, é você tentar essa prática do amor, porque é só dialogando, só conversando que você consegue realmente expressar esse amor. Então, é a minha opinião. Até lembrei assim que o Léo lembrou do livro do André Luiz, né? E me vem à cabeça assim, a espiritualidade trabalha tanto no nosso favor, com amor, tal, as coisas mais assim curiosas, né? Por exemplo, falar rapidinho um caso que tem no livro do André Luiz, eu não lembro qual, não lembro nada aqui, mas o caso assim é mais ou menos assim. Um homem, ele sai de barco lá com os dois irmãos, alguma coisa assim, se não for isso é parecido. E ele joga os dois irmãos no lago, mata os dois irmãos para ficar com a ação e reação, para ficar ou com a herança, né? Ou era com a mulher. Ele não queria dividir. Olha só a situação, vocês já viram? Para não dividir a herança, o pai acho que está morrendo, tá para morrer, ele vai com os irmãos no lago e de propósito ele mata os dois. Aí ele ganha a herança sozinho. Ótimo, né? Só que os espíritos que morreram voltam, né? E vão se vingar dele. Então ele não tem mais paz. Acabou para ele. E ele vai, e casa, e não sei o que, e faz, e viaja pelo mundo, e os dois estão lá.
Então acaba... Aí depois que ele desencarna, não sei o que, volta na reencarnação, o que faz a misericórdia divina? Faz o homem voltar, casar, a mulher tinha alguma coisa ali também que eu não lembro bem. Casa e recebe os dois como filhos. A própria esposa, né? A união. Então, e o interessante é isso, porque ele recebe os dois como filhos, os dois que ele havia prejudicado no passado, e ele futuramente vai deixar toda a herança de volta para eles. Então ele está devolvendo, né, materialmente mesmo, aquilo que ele havia roubado. Então assim, a vida, nada é por acaso. Né? Hã? É. Boa tarde, primeiramente. Primeira vez que eu estou aqui. Eu fiquei pensando, quanto à psicopatia, né? Ela influencia mais do corpo físico, né? Do cérebro e tal, ou do espírito? Tipo essa Suzane Richthofen, né? Que matou a mãe. Uma psicopata. Tipo os caras que matam em série. Será que tem influência cerebral? Porque tem a questão também da química cerebral. Ou, enfim, se são as duas misturadas. Essa dúvida. Obrigada. É um caso difícil, né? A ciência, né, realmente, ela estuda os problemas que dão no cérebro mesmo, também, né? Também é um fato, igual a depressão, às vezes que a pessoa sofre uma depressão, faz uma coisa ali. Nós tivemos até essa semana, né, está sendo discutido o caso do copiloto, que dizem sofria de depressão, e de repente ele... Né, é o que dizem, né? Ainda acho que não está 100% provado, mas... Então, assim, o cérebro influencia. Mas, nós vemos na literatura espírita que sempre o espírito, ele é dono na maioria dos casos, ele é senhor de si. E mesmo com uma influência no cérebro, alguma coisa que faça ele fazer uma coisa ou outra, ele tem assim... meios de lutar contra isso, certo? Por exemplo, você citou o caso, né, da moça que matou os pais, né? Ela arquitetou, facilitou junto. Então assim, imagina, mesmo que ela tenha problemas mentais, físicos, imagina quanto tempo ela levou arquitetando isso. Ela teve opção. Então não foi assim, ela poderia... Aí fala os espíritos ao Kardec, né? Muito, o livro dos espíritos fala muito isso. Que o espírito está na Terra para lutar contra suas más tendências. Né? Então ela teve essa má tendência, que era dela, do espírito. E pode ser que os problemas mentais ajudaram, mas ela poderia lutar contra isso. Entendeu? Às vezes ela poderia, por exemplo, estar ligada a coisas boas, prece para ajudar a afastar esses maus pensamentos. Então... acho que em casos muito raros que você possa dizer que o espírito realmente não era senhor de si. Deve ter casos assim. A pessoa está louca, está no hospício, está não sei o que. Tem casos que ela já não... A própria justiça não condena, né? Determinados casos que a pessoa já não responde por ela. Isso é uma coisa. Agora, nesse meio termo, o espírito é o que manda. Né? Então o espírito tem que lutar para... Até é interessante assim, o caso que ela colocou. Só para citar uma coisa também que suscita dúvidas, e eu estava assistindo outro dia, o Chico Xavier dando uma opinião dele, né, lá no Pinga Fogo. Lá, né? Então alguém falou, não sei qual foi o assunto que caiu, aí acabou chegando na seguinte questão. Estourar o horário, hein? 5:45, a última. Só essa e já acaba. Chegou na seguinte questão: será que Judas, na paixão de Jesus, tudo que aconteceu com Jesus foi traído, não é? Por Judas. E será que não estava arquitetado pelo plano espiritual, por Deus, para que ele fosse traído por Judas e seguisse o cenário que foi, né? Então, será que Judas também não foi uma vítima? Né? Ele não tinha que fazer isso mesmo para que Jesus fosse traído? Blá, blá. Então, o Chico fala assim, com todo o conhecimento que ele tinha, né, lá com Emmanuel. Ele fala assim, olha, sinceramente, nenhum ser vem para errar na Terra. Entendeu? Ele vem com as tendências ao erro, mas ele deveria, o Chico ainda fala assim, ele não falava à toa, ele deveria ter lutado contra as más tendências.
de querer aquela situação, o poder, de ter traído. Então ele coloca assim, né? Certo? Então, muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Márcio. É um tema que geralmente leva a muitas discussões, mas nós temos as normas, o nosso tempo é curto e precisamos dar andamento do trabalho. Então, agradecidos, né? Pedimos aí, vamos fechar os nossos olhos do plano físico, vamos unindo os nossos pensamentos, elevando a Deus nosso Pai, e assim vamos doar, através das nossas vibrações de amor, de paz, que essas energias possam ser direcionadas pelos companheiros de espiritualidade a todos aqueles que estão necessitados, aqueles que se encontram nos hospitais, nos leitos de dor, aqueles companheiros que se encontram nos hospitais, nos asilos, por todos aqueles que se dizem injustiçados, que recebam, cada um, Pai, conforme merecimento e a necessidade, o que estão precisando. Vamos vibrar por esse planeta Terra, que está passando por grandes transformações, deixando de ser um mundo de expiação e provas para ser um mundo de regeneração. Então vamos envolver com muito carinho, abraçando fraternalmente esse nosso planeta, que nos dá todas as oportunidades de aqui estarmos para resgatar os nossos débitos e nos melhorarmos. E para que cada casa espírita, cada centro, cada igreja, cada templo ou local em que se reúnem pessoas para a prática do bem, para a prática do estudo, para a prática do apoio, se transformem em faroleiros na noite escura daqueles irmãos perdidos no caminho, que possamos ser os homens do caminho, auxiliando aqueles que nos procuram. Vamos vibrar agora para aquele ente querido, aquele companheiro, aquele irmão que esteja necessitando. E vamos vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido e aos companheiros da espiritualidade que nos propiciaram esta oportunidade de estudo, de aprendizado, vamos agradecer do fundo do coração essa oportunidade e pedirmos que permaneçam conosco durante a nossa semana e que aqui possamos retornar para dar continuidade a esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos continuar com nossos trabalhos, né? Agora vamos passar para os passes. Pedimos que permaneçam em silêncio e aqueles que for receber o passe magnético façam a fila ali, né, perto da porta, e depois os passes espirituais. Aqueles que vêm a primeira vez vão receber também um passe de harmonização e, se precisarem, né, no dia de cerimônia, precisar conversar com alguém, precisar de um tratamento, passar pelo plantão. Mas, a princípio, uma boa tarde a todos, um grande abraço fraterno, um beijo no coração e que Deus nos acompanhe por toda a nossa semana.